E aí, pessoal, Deus abençoe vocês, tudo bom? Pastor Isaac aqui, passando para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo especificamente eu quero conversar com vocês sobre 3 hábitos simples que qualquer pessoa pode aplicar para que tenha uma vida espiritual muito mais firme, muito mais consolidada. Muita gente quer crescer espiritualmente, mas não sabe por onde começar, não sabe o que tem que fazer, principalmente os novos convertidos. E aí, nesse vídeo específico, a gente vai estar falando sobre 3 hábitos que pode ajudar você a mudar um pouco a sua maneira de viver com Deus, tá bom? Então a gente vai estar falando sobre isso e eu te chamo aí para compartilhar, para curtir esse vídeo, para dar um like aí e caminhar com a gente nesse canal. Você que está chegando agora, esse canal tem o objetivo aí de trazer bênçãos, de ser edificador de vidas, de passar algum conteúdo cristão e fazer com que a vida das pessoas seja muito mais abençoadas, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso próximo slide, que a gente está falando sobre 3 hábitos que a gente pode ter para mudar a nossa vida. Bom, primeiro a gente precisa falar sobre quais os problemas constantes que as pessoas têm e alegam ter também para a questão dessa vida espiritual muito ociosa ou muito de altos e baixos. A primeira delas é justamente a falta de consistência. Quando a pessoa ela tem falta de consistência, ela não consegue permanecer firme nos compromissos que ela faz. Então, ela começa de uma maneira muito bem, um dia está muito bem, mas no outro dia acontece alguma coisa que ela fica mal. Essa falta de consistência faz com que as pessoas elas não consigam caminhar, não consigam levar uma vida tranquila, uma vida normal, uma vida cheia de Deus, né? E aí a gente precisa entender que o problema não é a falta de vontade, muitas vezes, é a falta de uma estrutura prática, é a falta de um hábito. E a gente precisa criar esse hábito para poder mudar toda essa estrutura. Outra coisa também, muita emoção. É um problema muito grave, mas pouca prática. As pessoas elas tendem a ficar muito emotivas com um culto, com alguma prática, com alguma coisa que acontece, ou alguma coisa que ela vê, e aí ela acaba tendo aquele emocionalismo muito forte, muito intenso naquele momento, mas depois não consegue dar seguimento, ela não consegue colocar em prática. Ou ela sai de um culto no domingo cheia de Deus, na segunda-feira já não está tão bem. Então, essa falta de prática ou a pouca prática também leva a isso. Além, também tem um terceiro problema, um terceiro pilar, que é justamente a falta a falta não, a vida corrida. Muitas pessoas, elas têm a vida muito corrida, elas não têm tempo para poder parar um pouco, às vezes é trabalho, faculdade, escola, leva filho, traz filho e faz comida e arruma as coisas e é patrão em cima. Então, às vezes as pessoas elas não conseguem uma vida disciplinar justamente por causa disso. Então, agora, a gente enxergou aqui quais são os principais problemas e eu quero conversar com você sobre 3 práticas agora, como que a gente pode estruturar toda essa questão, criando novos hábitos e fazer com que a nossa vida espiritual comece a ter uma consistência no reino de Deus. O primeiro hábito que eu quero conversar com vocês é palavra todos os dias. Por exemplo, quando você acorda, você toma o seu café. Nem todo mundo toma café todos os dias, mas uma coisa eu tenho certeza. Salvo se você faz alguma prática de jejum, né, um jejum intermitente ou alguma coisa, mas de um modo geral eu tenho certeza que você almoça todos os dias. Assim como você alimenta o seu corpo todos os dias, você precisa alimentar a sua vida espiritual todos os dias. Então, o exercício prático da leitura bíblica todos os dias vai fazer com que você tenha uma consistência, uma constância na sua vida espiritual. Por exemplo, ler um capítulo por dia, perguntar o que que isso me mostra sobre Deus? O que que eu preciso mudar? Como que Deus está falando comigo através dessa palavra, né? Começa devagar, lendo 5 minutos, 10 minutos, às vezes você não tem uma prática, mas começa a ler no livro de Salmos, por exemplo. Ó, existe uma dica muito interessante, que o livro de Provérbios, ele tem exatamente 31 capítulos, e nós temos 31 dias no mês, não é verdade? E pensando nisso, a gente consegue então ler um capítulo por dia.
Um mês que tiver 30, no último dia você pode ler 2 capítulos. Você vai ver que com esse hábito, você vai começar a ter maior interesse na leitura bíblica e vai fazer com que isso desenvolva muito mais o seu desejo de estar lendo. E é uma prática muito interessante também, quando você consegue anotar um versículo por dia. Anote uma verdade que você entendeu daquele texto, uma verdade que você, caramba, isso aqui falou muito profundamente comigo, e isso também faz muita diferença. Uma segunda prática que a gente vai estar vendo agora é justamente sobre a oração intencional. Esse ano, eu trabalhei muito com a questão da intencionalidade. O que é isso? É eu ser intencional naquilo que eu estou projetado a fazer, naquilo que eu estou querendo fazer. Se eu quero ter um relacionamento de amizade com alguém ou fazer alguma amizade nova, eu sou intencional nisso. Se eu quero ter um momento onde eu vou estar focado no trabalho, intencional no trabalho. Se eu estou focado em cuidar das minhas filhas, intencionalmente, o que eu vou fazer com as minhas filhas? E aí, para que isso aconteça, eu preciso separar horário fixo, eu preciso ter um esqueleto, ou uma coluna, ou uma estrutura que faça com que eu tenha aquelas práticas todo dia. Por exemplo, um louvor, um momento de gratidão, um momento onde eu vou fazer as minhas petições, orar por pessoas específicas, ter uma lista muito interessante com nomes. Pega um caderninho, coloca lá o nome. Às vezes você conversa com a pessoa e pergunta para ela qual que é o seu desejo, o que você quer, o que você está orando. Você pode interceder com essa pessoa. Não precisa ser uma oração longa para ser poderosa, mas ela tem que ser sincera, tem que ser constante. O relacionamento com Deus ele vai sendo edificado nesse sentido, a cada momento, de cada maneira, cada versículo, cada oração que você faz, é um estreitamento de laço que você está tendo com Deus. Então, o primeiro hábito, leitura bíblica. O segundo hábito, oração intencional. E o terceiro hábito é justamente uma obediência prática. Essa é a pessoa que vai falar jejum, né? Mas não é jejum. Jejum também é. Mas nesse momento aqui, nesse texto, eu queria falar sobre a obediência prática. Por quê? Existem muitas pessoas que fazem o jejum, mas acabam na prática do jejum tendo uma intenção secundária que é justamente o emagrecer. Lógico que o jejum faz isso, mas se você não conseguir ter um momento de devocional, um momento de oração, o seu jejum ele não se torna um jejum para Deus. Ele se torna simplesmente um jejum de regime. Por isso que eu falei sobre a obediência prática. Porque, por exemplo, se nós tivermos uma obediência, uma constância de obediência, uma atitude que Deus falou comigo, uma orientação que Deus falou comigo, através daquele texto, a minha vida espiritual vai ser muito mais edificada, vai caminhar de uma maneira muito melhor. E isso fala de comportamento, de mudança de caráter, de decisões que precisam ser tomadas. Por exemplo, você pode ler um texto lá onde o Senhor Jesus nos ensina a perdoar. E qual que é a opção prática disso? Você tem que perdoar, ué. Se Deus fala para você fazer alguma coisa com alguém, dar uma oferta, dar um abraço, dar uma direção, se Deus colocar alguém no seu coração para orar, ou para você ligar para alguém, será que você faz ou você não faz? Porque se você não tiver a prática daquilo que Deus te disse, você nunca vai crescer espiritualmente. Tiago diz lá na sua carta que nós precisamos não ser apenas ouvintes da palavra, mas também operosos praticantes, para que a nossa fé seja revelada. E aí a gente precisa, então, ter esses princípios para poder caminhar. Então, eu quero lançar um desafio para você. Você vai começar com 7 dias, onde nesses 7 dias você vai tirar um dia da sua semana, ou melhor, um dia não, onde durante esses 7 dias você vai tirar um horário do seu dia para poder ler um capítulo da Bíblia, para poder fazer um período de oração e ter uma atitude prática. Faz esse desafio aqui por 7 dias, depois conta aqui nos comentários o que tem mudado, como que as coisas têm fluído na sua vida. E aí, como que você vai aplicar esses 7 dias? Faça, faça e faça. É simplesmente isso. Você precisa fazer, colocar em prática. Você vai separar um horário do seu dia, quer na hora do almoço, quer quando você acorda, quer em algum outro momento que você vai estar fazendo alguma coisa, você vai parar um pouco e vai ler a Bíblia Sagrada, pelo menos um capítulo. Depois disso, você vai anotar algum versículo que te chamou a sua atenção.
você vai orar por isso e vai obedecer aquilo que Deus está te direcionando. É muito simples, mas é poderoso e eficaz. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. E para você que chegou até aqui, eu quero te pedir, curte aí, compartilha, deixa o seu like comigo no canal, se inscreve aí, tá bom? Estou reformulando, reestruturando todo o canal e tenho pedido realmente ajuda. É literalmente isso. Eu quero crescer o meu canal, quero chegar aos 1.000 inscritos aí o mais rápido possível e ser uma bênção para a vida das pessoas, tá? Aí depois você comenta aqui para mim quais desses 3 hábitos você precisa começar e que você vai começar hoje, vai desenvolver hoje, tá bom? Me segue aí nas redes sociais, eu tenho meu site ali onde tem alguns cursos meus, onde tem material gratuito. Entra lá no site www.isaac.nascimento.com.br e me segue nas redes aí, tá bom? Para você que ficou até aqui, um grande abraço e não se esqueça, primícias, Deus em primeiro lugar o tempo todo, sempre. Deus te abençoe, fica na paz.